Bom, meu nome é Samori Wick, tenho 28 anos, faço atletismo, a prova de salto em distância, treino há quase 20 anos e estamos aqui na Sojipa, nesse dia maravilhoso, para gravar aí. Eu cheguei na Sojipa com 8 anos de idade, através de um projeto social. Eu era uma criança que gostava muito de correr, tá? E saltar dentro de casa, ficar infernizando meus pais, pra lá e pra cá, e salta e pula. E aí eles tiveram a ideia de me colocar no atletismo. O projeto social ele dava bolsas para crianças carentes fazer esportes em clubes da capital. Eu morava na Zona Leste, né, o bairro Intercap, pertinho do fim da Ipiranga lá. Eu morava a vida inteira. E naquela época, para me deslocar até aqui, eu tinha que pegar 2 ônibus. Aí a avó levava, ou às vezes o pai, às vezes a mãe. Mas logo com uns 10 anos de idade, 11 anos, eu já comecei a vir sozinho, né? Que já não tinha mais como ficarem me trazendo, daí eu já tive que começar a me virar e vir sozinho. Meus pais nunca necessariamente me colocaram no atletismo visando que eu fosse ser um atleta olímpico. Eu gostava de treinar, mas nunca foi num sentido de pressão, assim, né? De, tu tem que ser um atleta top, ou tu tem que chegar numa Olimpíada. Então, para mim, acho que isso foi uma diferença grande, né? Que me fez me desenvolver com tranquilidade, assim. Com 11 anos, quando eu ganhei a primeira medalha, foi coincidentemente o ano que eu saí da escolinha e fui para a equipe principal. Comecei a treinar com um Arataka, né, que é meu treinador até hoje. E aí, em questão de 6 meses, menos de um ano, eu comecei a me destacar já a nível estadual. Aí eu comecei a ganhar competições estaduais, comecei a bater recordes estaduais. E nessa época também, com 12 anos, eu ganhei uma bolsa no Colégio Pastor Gomes, né, que é uma escola super boa aqui, particular, estudava na escola pública até então. Mas com 15 anos, quando eu fui para um mundial escolar, que eu realmente entendi que eu poderia ir longe. Fui para várias feiras de universidade aqui americanas, tinha que estudar para os testes, tinha que fazer 2 testes de inglês. E aí eu fui em 2015 com 18 anos para os Estados Unidos. Então nos Estados Unidos eu treinava, estudava, eu era presidente de 2 organizações e trabalhava ainda. E no meu segundo ano, eu desenvolvi um quadro de depressão justamente por, acredito eu, né, por não estar performando bem, e aí faltava aquele apoio familiar, eu não tinha aquela base para me sustentar também nesse momento difícil, né, tinha que me virar sozinho. Foram alguns meses difíceis assim para mim, até que eu consegui ir para os nacionais, né. Eu fiquei exatamente 23º nos nacionais. Mas foi um momento difícil, assim, foi o momento mais difícil que eu tive nos Estados Unidos. E acredito que depois disso também fluiu melhor a minha experiência no geral. Antes de voltar, né, eu passei o ano inteiro muito indeciso, assim, né, com o que fazer. Eu sempre tive esse lado do estudo muito forte em mim. E acabei decidindo voltar para o Brasil, né, eu tinha esse sonho com o Almir, né, a gente morava junto antes de eu ir para os Estados Unidos. A gente compartilhou muito assim, da nossa trajetória, e um dos nossos sonhos era ir para uma Olimpíada juntos. E ele se tornou vice-campeão mundial em 2018 e estava muito cotado para ir para a Olimpíada de Tóquio. E isso pesou muito para mim, assim, da gente realizar essa coisa juntos. E voltei para o Brasil em 2019 com esse objetivo, né, seria no ano seguinte. E voltei para a Sojipa, né, passei a receber um salário da Sojipa. Né, entrei no projeto olímpico, mas só me mantinha com o salário da Sojipa, né? Até então. 2020 a gente sabe, veio a pandemia, e para mim a pandemia foi beneficiante porque me deu mais tempo de treinar, trabalhar algumas debilidades que eu tinha, né, ao voltar, e me deu mais tempo de trabalhar, mesmo a gente tendo ficado ali em isolamento alguns meses e tal, a gente conseguiu trabalhar de uma forma bem estratégica. E aí em 2021 fiz o índice olímpico, e acho que até então esse foi o ponto alto, né, da minha carreira, e foi um ano que eu percebi que toda a minha trajetória realmente ela valeu a pena, né? Teve um êxito, e a minha escolha de voltar para o Brasil também foi muito acertada. O Bolsa Atleta, acredito que em primeiro lugar é uma baita iniciativa. Esportivamente falando, talvez seja o melhor programa já da história assim do Brasil, de longe, disparado. Isso não quer dizer que não seja passível de críticas, né, ou de melhorias.
e acredito que melhorias devem ser feitas, né? Porque quando a primeira vez que eu recebi Bolsa Atleta foi em 2011. Até ano passado, o mesmo valor que um bolsista nacional recebia em 2011 era o mesmo valor de 2024. Então imagina, em 2011 o valor da Bolsa Nacional era mais ou menos R$1.000. R$1.000 em 2011 era bastante dinheiro. Mas a gente precisa de aumentos progressivos, né? Hoje em dia, com esse valor, um atleta até consegue sobreviver, digamos assim. Um atleta nacional, que tem que ficar entre os 3 primeiros do ranking nacional ou na competição de nível nacional, na categoria. Então tem para cada categoria. É claro que para um jovem ali de 16, 17 anos, a gente sempre tem que fazer uma escolha, né? Ou a gente vai estudar, trabalhar, ou a gente continua treinando. É muito difícil conciliar os dois com alto rendimento. Então, acaba tendo essa discrepância que é difícil, né? Então, talvez uma sugestão para o Bolsa Atleta é a gente talvez mudar por faixa de idade os valores, né? Para ter um equilíbrio maior, talvez. A gente já tem as faixas de valores por categoria, né? Internacional, olímpica, nacional, mas talvez por idade seja uma coisa interessante assim de se pensar, né? De se fazer futuramente. E, né, o poder de compra que eu tinha em 2011 com R$1.000 era absurdamente maior. Para mim, para minha família, foi muito importante essa bolsa, né? Para ajudar meus pais, minha família. Em alguns momentos da minha vida, sustentei minha família sozinho com o dinheiro do Bolsa Atleta, né? Mas como ainda morava com meus pais, né, tinha o apoio da família, não tinha tanta dificuldade, né? Claro que para ir para os Estados Unidos foi um pouco difícil, assim, né? Porque, claro, tudo em dólar, aí também foi um dos motivos para eu ter procurado trabalho lá, para conseguir ter algum dinheirinho para me manter no dia a dia, assim. Mas, enfim, é um programa excelente que pode ser, né, continuamente melhorado. Então é muito complicado, assim, é difícil. Às vezes, para tu competir uma série de competições, tu tem que ir 2 semanas antes para se adaptar, se aclimatar. E aí é dinheiro, né? E a gente não tem esse apoio por federação, por confederação, por clube. Tudo a gente tem que tirar do nosso bolso, a gente tem que fazer esse investimento. Mas é uma coisa meio cíclica, assim, né? Para tu ir para essas competições, tu tem que estar bem colocado no ranking mundial, mas para tu estar bem colocado no ranking mundial, tu tem que competir essas competições. Então a gente aqui no Brasil ou na América do Sul, a gente acaba ficando muito excluído, porque a maioria das competições que dão mais pontuação e dão mais premiação estão na Europa. Por isso que a gente vê poucos brasileiros sul-americanos competindo nas competições maiores na Europa, né? Bom, hoje em dia eu já estou mais começando a diminuir um pouco o ritmo, né? Já começando a pensar no pós-carreira atlética, né? Estou envolvido com a Confederação Brasileira de Desporto Escolar também. Eu acredito que a gente tem que investir na base esportiva, a gente precisa de crianças praticando esporte na escola. Atualmente no Brasil a gente só tem essa oportunidade nos clubes, né? 90%, né, dos locais é os clubes, a gente precisa que comece na escola para que a gente tenha uma base, né, uma base maior, para que a pirâmide no topo seja maior também, né? Então estou bem envolvido na CBDE, né, faço parte da comissão de atletas, mas já tenho entrado aí em algumas iniciativas da CBDE, uma espécie de estágio, ou fazendo alguns testes aí, né? Recentemente eu fui subchefe de delegação num campeonato mundial escolar, sub-15, né, na Sérvia, então tenho ganhado experiências extra pista, aí como gestor esportivo, e acho que é esse caminho que eu quero seguir daqui para frente.